Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Motivo de grande satisfação nós estarmos reunidos essa noite para juntos darmos uma resposta de gratidão e de adoração ao nosso Deus por tudo que Ele é, que Ele representa, por tudo que Ele tem feito, está fazendo e há de fazer ainda na nossa vida, na vida de seu povo, de sua igreja. Eu quero, nesse instante, dar boas-vindas a todos e convidá-los para juntos nós fazermos a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, onde nós leremos apenas o verso de número 6. Isaías, capítulo 55, verso 6, graça oferecida gratuitamente a todos. Diz assim a palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Exortação da palavra de Deus, exortação e exaltação. Exaltação à graça de Deus, exaltação à misericórdia de Deus, exaltação ao amor de Deus e exortação à contrição, exortação ao arrependimento, exortação à conversão. E a todos que, como eu, têm consciência de serem pecadores, todos e todos que sabem-se serem pecadores, que pecam contra a palavra de Deus em palavras, pensamentos e ações, são sabedores de que têm uma natureza pecaminosa. Eu queria convidá-los a juntos nesse instante nos apresentarmos ao Deus Santo em contrição, confessando os nossos pecados e pedindo que Ele renove sobre as nossas vidas a graça do perdão. Façamos isso agora em oração. Ó Pai santo e bendito, Deus eterno, Senhor soberano, Deus que é santo, que é absoluta e inerentemente puro, que não comunga com as nossas impurezas, não comunga com os nossos pecados, não comunga, Senhor, com os nossos lapsos moral, com as nossas falhas de caráter, com as nossas condutas inadequadas. Nós sabemos, ó Pai, que só podemos estar na Tua presença santa, em culto nesse momento, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos agora, confessando os nossos pecados e rogando a renovação da Tua graça sobre as nossas vidas em forma de perdão. Perdoa-nos, ó Pai, nos empodera com o poder do Seu Espírito, com o poder da Sua palavra e nos habilita, Senhor, para uma vida de santificação, para uma vida, Senhor, de serviço, de consagração e de adoração. Nós assim te oramos, abrindo este culto, te agradecendo pelo perdão dos nossos pecados e te enaltecendo por Tua graça, por Teu amor e por Tua misericórdia. Por tudo isso nós te adoramos essa noite, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Ainda em contrição, louvemos ao nome do Senhor. No silêncio do meu ser, quando busco eu ouço a Tua voz
Vamos continuar louvando o Senhor. Para sempre és fiel, Senhor. Dá nova vida ao pecador. Nos trata com tua misericórdia. E nada apaga o teu amor. Sei que tu não esqueces de nós, os teus filhos, de tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais. Tão grande é o teu amor, Senhor. Os fracos ganham teu favor e guia-nos até a salvação. Teu povo canta em teu louvor. Sei que tu não esquece de nós, os teus filhos, de tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz o meu coração e nada mais, nada mais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo atentamente o texto no qual nós estaremos refletindo essa noite, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, e nós estaremos lendo apenas os versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, os versos de 1 a 3, onde nós estaremos falando sobre a vida com Deus como uma corrida espiritual na qual devemos permanecer firmes. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós,
que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Oremos, rogando a bênção da iluminação. Pai santo e bendito, pedimos a tua graça nessa hora e a manifestação do poder do teu Santo Espírito, Senhor, em forma de iluminação, nos dando entendimento da tua verdade, nos fazendo, Pai querido, compreender a tua vontade para a nossa vida, revelada nas páginas da Sagrada Escritura. Que o teu Espírito possa aplicar esta palavra aos nossos corações, consertar, Senhor, retificar os erros, ó Pai querido, da nossa conduta, Pai querido, e as fragilidades, as inconsistências da nossa fé. Que tu possas assim, Senhor, se revelar a cada um de nós que estamos nos expondo a tua palavra nesse momento, através dessa ministração. Nós assim te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, o autor aos Hebreus, ele fala da vida cristã aqui nesse belíssimo texto, recorrendo a uma metáfora de uma corrida de resistência, na qual ele compara os atletas, competidores dessa corrida aos cristãos hebreus aos quais ele se dirige, e entendemos que nós também estamos incluídos nessa metáfora, porque a carta de Deus aos hebreus cristãos do primeiro século é também a carta de Deus para os cristãos de todos os tempos e, portanto, uma carta de Deus para mim e para você. E ao lançar mão dessa figura, o autor deixa claro que a vida espiritual não é algo estanque, né? Não é algo pronto, não é algo realizado, vamos dizer assim. O que é consumado, o que é realizado, ele vai dizer isso claramente, é a obra de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas a vida cristã é uma jornada espiritual, é uma caminhada, é uma corrida na qual nós temos que permanecer firmes. É um processo contínuo, paulatino, progressivo, que dura somente toda a nossa vida aqui na terra. Ao recorrer a esta ilustração, o autor intenciona animar ou motivar os hebreus que se converteram a Cristo e que, por causa dessa conversão a Cristo, estavam debaixo de acirrada perseguição de seus antigos correligionários judeus. Estavam sendo de tal modo perseguidos que alguns deles já pensavam em desanimar e até abandonar a fé. E agora o autor aos Hebreus, ciente das lutas que eles estavam passando, alguns foram presos, alguns foram expoliados ou expropriados de seus bens, todos estavam debaixo de grande perseguição, e nesse contexto de sofrimento, facilmente alguns poderiam desanimar, facilmente alguns poderiam capitular, e então ele escreve-lhes para animar-lhes, para confortar-lhes, para que eles não desistam, mas perseverem na sua jornada espiritual. Ora, meus amados irmãos, nós
estamos vivendo tempos muito difíceis também. Certamente não estamos experienciando o mesmo tipo de sofrimento que estavam vivendo os nossos irmãos hebreus no primeiro século. Mas independente do tipo de sofrimento, independente da natureza do sofrimento, os sofrimentos em si, em sua natureza, eles são efetivamente desanimadores. Tempos de lutas, tempos de adversidade, tempos ameaçadores, como por exemplo esse tempo pandêmico que nós estamos vivendo por conta do coronavírus, são tempos que causam desânimo, são tempos que levam as pessoas tantas vezes a vacilarem em seus projetos de vida espiritual. Não é fácil manter o ânimo quando as pessoas adoecem, quando nós perdemos a nossa saúde, quando vemos nossos familiares enfermar. Não é fácil manter o ânimo quando essa enfermidade coloca dentro das nossas casas e no contexto dos nossos relacionamentos a iminência da morte. Não é fácil manter o ânimo quando um pai de família perde o seu emprego e, portanto, perde a condição de sustentar a sua família. Não é fácil manter o ânimo quando a família perde a harmonia, quando o discurso do divórcio entra na agenda, quando os filhos se descaminham e os pais ficam sem saber o que fazer. Não é fácil manter o ânimo no contexto de tantas adversidades. Não é fácil, inclusive, manter o ânimo, como disse, ratificando, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Então, é certo que não enfrentamos os mesmos desafios dos cristãos hebreus primitivos, mas temos os nossos próprios desafios contemporâneos. Mas olhando para o texto sagrado, nós podemos inferir da palavra de Deus princípios que são fundamentais para que nós conservemos o nosso ânimo espiritual, para que nós nos mantenhamos na jornada espiritual que é a vida cristã, até o dia glorioso da vinda de Cristo, ou até o dia que nós partirmos para Ele. Uma pergunta homilética que nós podemos fazer-nos a nós mesmos e para a qual nós podemos encontrar resposta nesse texto é: como nós podemos nos manter firmes nessa corrida espiritual, usando aqui a metáfora do autor da carta aos Hebreus? Eu queria chamar a sua atenção para algumas respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, para nos mantermos firmes na vida espiritual, nós precisamos nos inspirar nos bons exemplos de fé que Deus colocou à nossa disposição. Veja só o verso primeiro, como é que o autor começa: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor, nesse verso inicial, evoca aqui a figura de testemunhas, as quais ele diz que estão a rodear-nos. Este verso inicial do capítulo 12 está completamente linkado ao que o escritor Saco acaba de dizer no capítulo 11 sobre os heróis da fé da antiga aliança. De acordo com o exegeta Donald Guthrie, os heróis do passado agora são considerados espectadores, ao passo que os cristãos a quem o autor se dirige estão na arena. O enfoque muda para o presente, mas o valor dos exemplos do passado
é incorporado ao quadro total. Veja que a metáfora é uma arena de competição esportiva. Os cristãos estão no centro da arena, são competidores, vão participar de uma modalidade de corrida. E nos arredores da arena estão os espectadores. E entre esses espectadores, é o que evoca aqui o autor, estão ali esses que ele qualifica com o termo testemunhas, que são nada menos do que os heróis dos quais ele fala no capítulo 11. São os crentes da antiga aliança. O autor bíblico não lhes imprime aqui, a usar a palavra testemunho, o sentido usual de mártires de Deus, diz Calvino, embora tenham sido de fato mártires de Deus, mas invoca aqui a figura dos competidores na arena. Usa a palavra testemunhas para qualificar esses especiais espectadores cuja vida, cuja prática, cuja espiritualidade, cuja fé se constitui para os cristãos do primeiro século e para os crentes de todos os tempos em exemplos inspiradores, exemplos encorajadores que testificam da fidelidade de Deus em guardá-los, em sustentá-los, em protegê-los, em fortalecê-los, para que fiquem firmes em sua carreira espiritual, rumo a Deus, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de todas as adversidades que eles têm que enfrentar no transcurso dessa corrida espiritual, no transcurso dessa jornada espiritual. É onde entramos em contato com estes exemplos inspiradores que motivam os crentes do passado e os crentes de hoje, é na Sagrada Escritura. Foi a Sagrada Escritura que o autor aos Hebreus recorreu para montar a sua galeria da fé. Ele não tirou esses exemplos meramente da história, ele não tirou estes exemplos da sua cabeça, não são ficções literárias elaboradas pelo autor, mas ele recorre à palavra de Deus, ele recorre ao Antigo Testamento, ele vai aos textos bíblicos e é de lá, desses textos revelados, que nós chamamos de Sagrada Escritura, que o autor evoca essas testemunhas que nos servem de exemplo, que nos servem de modelo, para que nós nos inspiremos a permanecer firmes em sua jornada. Portanto, essa caminhada não pode ser uma caminhada no isolamento. Essa caminhada espiritual, essa corrida espiritual, ela não se dá sem que nós tenhamos modelos que nos precederam, pessoas que decidiram servir a Deus com zelo e fidelidade, pessoas que percorreram esta mesma jornada e que pela graça, com a força que Deus lhes supriu, eles testemunham para nós da fidelidade e do cuidado de Deus em nossa jornada espiritual. Em segundo lugar, meus amados irmãos, para permanecer nessa corrida espiritual, nós aprendemos que precisamos nos desvencilhar de nossa bagagem moral e espiritualmente danosa. Ainda no verso de número 1, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, meus irmãos, explorando ainda mais a figura dos competidores em uma corrida na arena, e referindo-se agora ao preparo prévio que esses competidores devem ter, que é necessário inclusive a qualquer atleta que queira participar de um certame como esse, o autor aos Hebreus então lembra que, como atletas da fé, nós devemos desembaraçar-nos, ou nós devemos livrar-nos de todo peso que possa prejudicar o nosso desempenho
na corrida, todo peso que possa servir de empecilho à nossa resistência, todo peso que possa servir de barreira a nós desenvolvermos a melhor velocidade, todo peso que possa nos fazer desistir da corrida antes de chegar ao seu final. Os atletas entendem que quanto mais leves estiverem, mais resistentes e mais velozes serão. Então eles usam a roupa mais leve possível, e eles procuram, inclusive, se livrar de alguns quilos a mais em seu próprio corpo, para que eles possam estar em condições de realmente participar do certame. Aplicando então isso à vida cristã, em termos de uma jornada espiritual que todos nós devemos trilhar, nós podemos identificar aqui duas categorias de bagagem que são danosas, duas categorias de bagagens que atrapalham o nosso êxito nessa corrida espiritual. Uma que não é necessariamente pecaminosa em sua natureza, e outra que é inerentemente pecaminosa. A primeira, referindo-se à expressão todo peso, desembaraçando-nos de todo peso, utilizada pelo autor da carta, refere-se, segundo o teólogo João Calvino, a todo o gênero de cargas, quais sejam o apego à presente vida, os deleites deste mundo, os prazeres físicos, as preocupações terrenas, as riquezas, as honras, o sucesso profissional, o brilhantismo acadêmico, entre tantos outros projetos humanos. E mesmo que essas coisas nada tenham de errado em si, contudo, se elas servem de empecilho à nossa permanência na corrida espiritual, se elas servem de barreira ao nosso êxito na jornada espiritual, elas devem ser abandonadas, elas devem ser deixadas de lado, porque, embora não sendo inerentemente pecaminosas, elas passam a se constituir em pecados em nossa vida no momento em que atrapalham a nossa jornada rumo a Deus e à glória de Deus. Ainda segundo João Calvino, o autor sacro não nos ordena simplesmente que nos desvencilhemos das riquezas e outras bênçãos da presente vida, mas só até o ponto em que essas bênçãos da presente vida estejam estorvando a nossa marcha, isso entre aspas. Se mesmo aquelas coisas boas que nós podemos chamar de bênçãos temporais, se essas coisas que em sua natureza não são más, começam a se constituir em barreiras à nossa permanência na jornada espiritual, mesmo essas coisas devem ser colocadas em um lugar de só menos importância e devem ser abandonadas, deixadas de lado, para que nós fiquemos com aquilo que importa, que é a permanência na nossa jornada espiritual. A segunda, referindo-se à segunda carga ou a segunda bagagem que deve ser abandonada para que nós tenhamos êxito na jornada, é tratado pelo autor em termos de pecado. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Veja que ele distingue aqui o que ele chama de todo o peso, e do pecado, é uma segunda coisa, e do pecado que tenazmente nos assedia. Esse pecado é qualificado, vou recorrer aqui novamente ao teólogo João Calvino, de a mais pesada carga a nos embaraçar. O pecado é a carga mais pesarosa, é a carga mais forte, é a carga que mais impede que nós
tenhamos êxito na corrida espiritual, que nós avancemos em nossa jornada espiritual. É a principal barreira que pode levar uma pessoa a desanimar dessa corrida da vida. Trata-se do pecado aqui não em um sentido específico, o autor não se reporta a nenhuma manifestação do pecado especificamente, ele aborda o pecado aqui de uma maneira genérica, e nós podemos entender isso no sentido em que pecado é definido, por exemplo, no Catecismo Maior de Westminster, como sendo qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei dada por ele como regra à criatura racional. Essa é a resposta à pergunta 24 do Catecismo Maior de Westminster. Ratificando, o pecado é o principal empecilho a uma corrida espiritual exitosa, pois ele, o pecado, nos assedia, ou em outras palavras, nos envolve ou enreda com facilidade, e para nós nos livrarmos dele, o pecado precisa ser identificado, o pecado precisa ser confessado, o pecado precisa ser repudiado, o pecado precisa ser abandonado em profundo contristamento, que é a marca do verdadeiro arrependimento. Não podemos ter êxito na jornada espiritual se nós conservamos o pecado em nossa vida. Não podemos ter êxito em nossa jornada espiritual se nós baixamos a guarda para estes aspectos morais que envolvem os pecados. Não podemos ter êxito em nossa jornada espiritual se cultivarmos pecados de estimação, maus hábitos, práticas, pensamentos e sentimentos que entristeçam o Espírito de Deus e que sejam notoriamente transgressões da lei santa de Deus. Portanto, para permanecermos nessa jornada, nós temos que nos reconhecer pecadores e sabedores disso, conscientes disso, fazer o inventário moral honesto, identificar onde o nosso coração se apega ao pecado e se desapega de Deus, e então, irmãos, confessar o pecado e abandonar o pecado em verdadeiro arrependimento na presença de Deus. Se nós insistirmos em carregar o pecado em nossa bagagem, nós não temos como ter êxito em nossa jornada espiritual. É preciso, portanto, tratá-lo com seriedade. É preciso, portanto, abandoná-lo da forma bíblica, e isso implica, como dissemos insistentemente, em reconhecimento, em confissão, em abandono, em arrependimento. Aprendemos ainda com o autor bíblico que para nós permanecermos nessa corrida espiritual, nós temos que ser perseverantes. Diz aí no final do verso 1, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, meus amados, a corrida ou jornada espiritual, metaforizada aqui, pela corrida empreendida por atletas, competidores em uma arena, não se dará sem que se tenha que enfrentar muitas dificuldades, sem que se tenha que enfrentar muitos obstáculos, muitas barreiras. Por isso, essa corrida, assim como a corrida física, essa corrida espiritual exige disciplina, exige esforço, exige dedicação, exige comprometimento, exige resolução ou determinação. De acordo com o escritor Donald Guthrie, a palavra perseverança usada aqui dá a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, a despeito de toda e qualquer dificuldade. O atleta que não persevera até o final da corrida
não alcançará o prêmio que é reservado somente aos finalistas. Em termos similares, o autor da carta já havia exaltado seus leitores hebreus sobre a necessidade da perseverança, dizendo-lhes que por meio da perseverança eles alcançariam a promessa da salvação ou da vida eterna. Assim diz, por exemplo, no capítulo 10 desta mesma carta, no verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja que alcançar a promessa é algo que se dará com aqueles que foram perseverantes. E ele sumariza isso no verso 39 do capítulo 10, identificando-se inclusive com os cristãos que estavam passando por grande sofrimento, dizendo assim: nós, porém, se identificando com os cristãos hebreus em sofrimento, não somos dos que retrocedem para a perdição. Veja que não perseverar implica em perder, implica em perder-se, implica em perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, meus amados irmãos, na leitura do autor da carta, nessa leitura que ele faz da jornada espiritual, baseada na própria palavra de Deus, no exemplo dos crentes do Antigo Testamento e no exemplo maior do próprio Cristo, essa corrida precisa ser enfrentada com denodada perseverança. No sermão profético, o próprio Jesus, ao falar dos princípios das dores, no contexto dos acontecimentos que precedem a grande tribulação, que vai ocorrer nos últimos dias, Jesus declarou: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus fala que haverão guerras e rumores de guerra, que haverá peste, e a gente está vendo isso agora com o coronavírus, que haverá fome, e a gente sabe a realidade, inclusive nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles do nosso país, quantas pessoas padecem realmente de fome, sem terem o que comer, sem terem refeições suficientes por dia. Haverá fome, haverá peste, haverão terremotos, guerras e rumores de guerra, e virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Jesus coloca várias e várias coisas, diz que por se multiplicar o pecado, o amor esfriará de quase todos. E no verso 3 ele diz: mas aquele que perseverar, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Sabemos que a parte decisiva em nossa perseverança espiritual é a parte realizada por Deus. Mas como diz a boa teologia reformada, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Assim, para nos mantermos firmes em nossa jornada espiritual e perseverar a despeito das dificuldades que temos que enfrentar, nós devemos recorrer aos exercícios da piedade cristã, devemos fazer uso diligente dos meios de graça, devemos fazer uso da oração, devemos fazer uso da meditação, da leitura, do estudo da palavra de Deus, devemos participar dos sacramentos e mais, devemos participar da adoração comunitária, dos serviços comunitários, devemos nos fortalecer na comunhão do povo de Deus. E que ao final, irmãos, ao final dessa jornada, no final dessa corrida, na linha de chegada, na glória eterna, nós possamos ratificar a proposição do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,7, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É dessa forma
que o Senhor espera que nós participemos deste certame espiritual, dessa corrida espiritual, dessa jornada espiritual. A despeito de todas as lutas, que nós perseveramos, que nós combatamos o bom combate, que completemos essa carreira, completemos essa corrida, que nós possamos ir até o fim nessa jornada, tendo guardado a nossa fé. Ainda, irmãos, aprendemos que para permanecer nessa corrida espiritual, nós temos de fazê-lo de acordo com a proposta de Deus. Ainda no verso 1, o autor diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, diz o escritor bíblico, com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. Veja-se, meus amados irmãos, que o que fica evidente aqui é que os competidores não podem escolher sua própria corrida, porque a carreira que eles devem correr já está proposta. E quem fez a proposta, quem propôs que essa carreira fosse feita, que essa corrida fosse empreendida, foi o próprio Deus. Como diz Donald Grant, essa corrida está no programa de Deus, está nos eternos decretos de Deus, está nos planos perfeitos de Deus. Não somos nós quem criamos essa jornada espiritual. E nós não podemos, portanto, escolher o percurso. Não podemos determinar o seu tempo. Não podemos redefinir a forma de participação, nem as regras que nela se observarão. Nós temos que participar da corrida espiritual da forma como Deus, em seus eternos propósitos, planejou que dela participássemos. É do jeito de Deus que ela se dará, e cabe a nós, a mim, a você e a todos os crentes de todos os tempos, se submeterem aos seus ditames, ajustando as suas vidas ao querer de Deus para participar do seu certame. Isso se nós quisermos participar dela de maneira legítima. Temos que correr a carreira que está proposta. Não existe a corrida à minha maneira, não é à la volonté, como diz o francês, não é de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu querer, não é de acordo com o meu jeito. Embora Deus valorize a singularidade de cada um de nós, porque foi Ele mesmo quem nos formou assim, de forma tão singular. No entanto, a jornada espiritual que as pessoas singulares como nós temos de percorrer, tem que ser percorrida da forma de Deus, no tempo de Deus, do modus operandi estabelecido por Deus e não do nosso jeito. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que, verso 5, que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não é coroado, ele não recebe a coroa de louros ao final da corrida, ao final do certame, seja ele de que modalidade for, se ele não lutar, se ele não participar desse certame segundo as suas normas, segundo as regras. Portanto, se nós queremos ter êxito em nossa jornada espiritual, temos que trilhá-lo de acordo com a proposta divina. Então não existe um ser cristão à minha maneira, não existe uma trilha espiritual à lá eu, alá você, alá nós. A nossa trilha espiritual é a trilha de Deus, é a trilha de Jesus, é uma vereda antiga, já estabelecida pelo próprio Deus, que
todos aqueles que empreendem essa jornada devem fazê-lo com base naquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Quem não está disposto, portanto, a se submeter a esse projeto divino, dificilmente estará nessa corrida até o final. Quem não está disposto a seguir nessa jornada de acordo com as normas de Deus, não receberá a coroa de glória ao final dessa jornada, não alcançará o prêmio gracioso, diga-se de passagem, para que não pensemos que é por mérito da eterna salvação. Por fim, meus amados irmãos, e mais importante, para permanecer na corrida espiritual, nós precisamos manter o foco da nossa fé na pessoa bendita de Jesus. Os versos 2 e 3, o autor tira agora o foco das testemunhas que foram os heróis da fé do passado e que nos servem de motivação. Tira o foco da corrida com suas dificuldades e coloca todo o foco dessa jornada espiritual na pessoa de Jesus. Ele diz no versos 2 e 3, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma e, claro, consequentemente, desanimando de permanecer nessa jornada espiritual. Os heróis da fé do passado podem ser invocados como modelos espirituais de inspiração e motivação para a nossa jornada. E devemos, claro, atentar no seu exemplo, pois a própria palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito para nosso exemplo foi escrito. Contudo, é Jesus que os nossos olhos devem fitar para termos êxito nessa jornada espiritual. Ele é o exemplo perfeito a ser imitado, afinal ele é o autor dessa jornada de fé, ele é o consumador dessa jornada espiritual de fé. Essa jornada espiritual que todos os crentes têm que trilhar, foi criada por ele. Um outro comentarista bíblico chamado Davidson, ele diz que, tendo prescrutado as realizações dos heróis da fé do passado, o escritor sagrado confronta seus leitores com a inspiração e o desafio deixado pelos exemplos daqueles. É interessante, meus irmãos, que é inspirados neles que eles iriam enfrentar sua luta com concentração e constância similares. Acima de tudo, entretanto, ele os exorta a encontrar encorajamento para enfrentar o opróbrio e a perseguição, enchendo deliberadamente as suas mentes com pensamentos sobre Jesus e sua triunfal realização. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Depois, verso 3, considerai, pois, atentamente, ponderai, pensai, encha a sua mente com pensamentos sobre Jesus, sua pessoa, sua obra e sua triunfal realização na cruz, a forma como ele enfrentou o opróbrio da cruz, como ele enfrentou a crucificação, para estar agora à destra do Pai em glorificação. Que eles se fortalecessem contra o desânimo e o colapso, relembrando o que Jesus suportou e reconhecendo, em face da vergonha e do sofrimento extremos que Jesus experimentou na cruz, Jesus considerou como melhor a alegria da recompensa celestial. E era por isso, justamente por isso, pela alegria dessa recompensa celestial que ele desfruta agora, entronizado à mão direita de Deus, que ele podia enfrentar a oposição dos pecadores,
que ele podia enfrentar a ignomínia ou a vergonha da cruz, pois ele considerou a glória que o aguardava ao lado de seu Pai, como tivera antes na eternidade passada. Aquele que tinha, portanto, sido entronizado à destra de Deus, estava nessa condição porque decidira enfrentar todo o sofrimento, todo o vexame, toda a vergonha da cruz. A maneira e o sucesso de sua realização não apenas tornou possível seguirmos pela mesma vereda da fé, pela mesma jornada espiritual, mas igualmente garante que Ele nos capacitará para completar aquilo que nos capacitou a começar. Desse modo, portanto, Ele é tanto o iniciador como o terminador da nossa salvação. É Ele, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, que opera em nós tanto o querer como realizar. Ele iniciou essa jornada, Ele nos fez iniciar nessa jornada e Ele nos ajudará a terminá-la. É autor, portanto, e é consumador, é o nosso exemplo maior, e é dele que nós devemos tomar a referência da perseverança que devemos ter durante as lutas que enfrentamos em nossa jornada, e como ele, considerar que a vergonha dos sofrimentos, que a dor dos sofrimentos presentes não se podem comparar, como diz Paulo, ao eterno peso de glória que nos aguarda ao final dessa jornada espiritual. Eu queria concluir fazendo algumas perguntas retóricas para você. Gostaria de perguntar se você é alguém que está nessa arena da vida apenas como um mero espectador nas arquibancadas da fé, ou se você efetivamente já está nessa jornada. Eu queria que você pensasse se você se identifica como alguém que está na jornada, que está participando dessa corrida espiritual, que está participando desse certame espiritual, ou se você é alguém que não iniciou essa jornada, que está fora, e você tem nessa noite o desafio de abrir o coração para a palavra de Deus e escutar o chamado do Senhor por meio da sua palavra e iniciar a sua jornada espiritual, a exemplo dos crentes do passado, a exemplo de tantos e tantos cristãos contemporâneos. Eu queria saber onde é que você está nessa metáfora da arena espiritual. Outra pergunta que é muito importante ser feita: se você, ao ouvir essa palavra, identificou em sua própria vida alguma bagagem moral, alguma bagagem espiritual, alguma bagagem comportamental, alguma bagagem relacional, sentimental, que esteja atrapalhando você de avançar nessa jornada, de ter êxito nessa jornada, de ter desenvoltura na sua vida espiritual. Se você tem conservado em seu coração, em lugar de importância absoluta, outras coisas que não a própria jornada proposta por Deus em Cristo. Se tem pessoas e coisas ou projetos de vida que você colocou como mais importante do que essa trilha de espiritualidade, como mais importante do que Deus, o autor e consumador dessa trilha, através de seu Filho Jesus. O que você leva na sua bagagem de vida? São propriedades que você colocou acima do reino de Deus? É um projeto acadêmico que está acima de qualquer jornada espiritual? É o sucesso profissional que você colocou acima do caminho de Deus? A minha pergunta é: você consegue identificar algo que esteja atrapalhando
a sua jornada, o que você carrega, metaforicamente, nessa mochila com a qual você segue pela vida. Que tipo de cargas ou bagagens danosas você precisa abandonar para poder avançar na sua vida espiritual? E abra o seu coração para que Deus possa falar isso com você essa noite, você possa identificar com clareza e possa tomar a decisão de se desvencilhar, de deixar de lado, em nome de algo que é mais importante, extremamente superior em preciosidade, que é a jornada espiritual para a qual Deus nos chama por meio de sua palavra. Por fim, a minha pergunta é se quando você, nessa jornada, se encontra com dificuldades, com lutas, com barreiras, com adversidades, qual a sua atitude? Desanimar? Apostatar? Desistir da fé, desistir do caminho de Deus, esfriar no seu amor por Deus, esfriar nas suas convicções espirituais, ou olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da fé, olhar para aquele que fez a frente nessa jornada e nos mostrou como trilhá-la e assim permanecer firmes nessa jornada. Minha pergunta é se você está como Pedro, que enquanto olhava para Jesus conseguia andar sobre as águas, ou está como Pedro, no momento em que ele tira os olhos de Cristo, olha para a força do vendaval, para a agitação do mar e começa a naufragar. O autor está dizendo: olhe firmemente para Jesus, considerai atentamente, ponderai, preencha sua mente com pensamentos acerca de Cristo. Veja como ele enfrentou a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, e então perseverou, considerando que o peso de glória que eu aguardava ao lado do Pai era muito maior do que qualquer sofrimento que pudesse enfrentar aqui. Você tem pensado em desistir? Você tem pensado em abandonar a jornada? Ou você tem buscado inspiração nos exemplos que Deus colocou ao seu redor, em sua palavra, diante de você, em sua palavra, e no exemplo maior que é o próprio Cristo? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, que nós possamos seguir a jornada espiritual da forma como Deus deseja que nós a sigamos, e que cada um de nós possamos ter alegria, a despeito das lutas e sofrimentos, nesta caminhada espiritual, ao contemplar o exemplo maior do próprio Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e nos abençoe. Eu queria orar por você enquanto o Ministério de Louvor se prepara para nos conduzir em adoração com mais um cântico, chamar você para fazer uma oração. Você que se identificou como alguém que não está nessa jornada espiritual, tem a oportunidade agora de atender o chamado do Senhor e passar a trilhar essa jornada. Coloque isso na sua oração. Você que está na jornada, mas descobriu que tem algumas coisas na bagagem que estão te atrapalhando. E você pode confessar isso a Deus agora e pode repudiar essas coisas que estão na sua bagagem. E você que está deixando que as lutas te desanimem na sua caminhada, você pode pedir forças a Deus agora para permanecer firme na jornada da vida. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, o Teu Filho, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas nesse momento. Eu quero te pedir inicialmente por aqueles, Senhor, que tendo ouvido a Tua palavra, chegaram à conclusão de que ainda não iniciaram essa jornada, que não estão trilhando esse caminho de vida, que não participam, Senhor, dessa corrida espiritual, mas que ainda estão na arena como um espectador sem qualquer compromisso com essa trilha espiritual, e que, portanto, Senhor, essa noite, tendo ouvido a Tua palavra, tendo recebido o chamado do Teu Espírito por meio do Evangelho,
está agora tomando essa decisão, que o Senhor empodere, que o Senhor vivifique essa vida, capacitando o Senhor ao exercício primeiro da fé, que é o recebimento da Tua palavra, o recebimento de Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Te peço por aqueles, ó Pai, que já tendo consciência de estar nessa jornada espiritual, perceberam que não estão tendo tanto êxito nessa corrida espiritual porque carregam algumas bagagens que estão atrapalhando, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, por meio do Seu Espírito Santo, revelar-lhes claramente que bagagens são essas, do que precisam se desvencilhar, o que precisam abandonar, o que precisam tirar de suas bagagens, que cargas danosas precisam deixar de lado para conseguir avançar. Pai, que nesse momento haja contrição, haja humildade, haja confissão, haja, Senhor, abandono e arrependimento sincero dos pecados praticados, ó Pai Santo. Em nome de Jesus, te peço por aqueles que estão enfrentando lutas terríveis, ó Pai, e que antes desse momento de exposição à Tua palavra, estavam pensando em desistir de tudo, talvez alguns até pensando em desistir da vida, e esses momentos de pandemia têm sido muito influenciadores desse tipo de decisão desanimadora, Senhor. Que Tu possas agora, Pai Santo, despertar a fé por meio da Tua palavra, e que o desânimo, Senhor, seja suplantado por novo ânimo, nova vitalidade, um avivamento espiritual fomentado pelo Teu Espírito de vida, Senhor, e pela palavra da vida que ora foi ministrada. Portanto, anima, Senhor, consola, motiva, Senhor, que todo desânimo seja nesse momento, Senhor, superado pelo ânimo de vida que o Teu Espírito e a Tua palavra provocam em nossos corações, e que nós possamos, ó Pai, a despeito das tribulações, a despeito dessa pandemia, a despeito do coronavírus, a despeito de quantas dores e perdas eles já nos impôs, que nós possamos permanecer firmes nessa jornada da vida, cujo fim, Senhor, cuja reta final é a glória eterna contigo. Nós assim te oramos, pedimos as Tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvemos ao Senhor, amados. Santo, Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, Tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, não sinto Teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entro em Teus átrios, aos Teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a Ti, pois só Tu és santo. Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver.
ser reflexo claro e puro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti. Entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti, pois só tu és santo, pois só tu és santo, pois só tu és santo. Recebei a bênção, irmãos, que é o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e que nos dê êxito na jornada espiritual rumo a Deus, rumo à glória de Deus. Amém. Só alguns avisos, meus amados irmãos. Nós, a despeito do decreto do governador, que permite que nós estejamos reunidos no templo com 10% da capacidade, nós permanecemos em isolamento social, permanecemos fazendo as nossas atividades religiosas de forma virtual. Ontem à noite nós tivemos, por exemplo, a reunião de oração dos homens da igreja, com uma boa participação através de uma plataforma digital. Na sexta-feira, as irmãs da igreja estão reunidas em oração, também por meio digital. Assim estão acontecendo as reuniões dos jovens, as reuniões do Ministério de Louvor. Então a igreja continua se reunindo, a igreja continua se congregando espiritualmente e virtualmente, tá certo? Então nós entendemos, nós não somos a favor do retorno da igreja agora, nós não subscrevemos os decretos que tornam a igreja atividade essencial, não porque não consideramos essencial, nós consideramos essencialíssimos, mas se nós entendemos que esses decretos não são para cercear a nossa liberdade religiosa, mas eles estão em sintonia com o 5º mandamento, que é o mandamento de proteção à vida. Nada tem a ver com cercear a liberdade de culto. Esses decretos da pandemia nada tem a ver com tirar a nossa liberdade de crença, tá certo? Esse decreto tem a ver com proteção à vida, e nesse sentido, eu entendo que esse decreto está em sintonia com o 5º mandamento. Então, nós continuamos interpretando então esses decretos no espírito da lei e não na letra dela em si, e sintonizando com a palavra de Deus e com o princípio da vida. A gente continua cultuando de casa, a gente continua servindo a Deus virtualmente. No momento que houver um pouco mais de segurança, a gente vai ter a alegria de receber os amados aqui na casa de Deus. Então, quarta-feira nós teremos transmissão novamente, domingo pela manhã e domingo à noite. E se você já é membro da igreja, já faz parte de algum departamento, acompanhe aí os avisos nos grupos da igreja e participe das reuniões virtuais. Deus abençoe a todos, uma boa semana, fiquem na graça e na paz.